Bom, galera, então hoje a gente vai estudar sobre o sinal da função quadrática e inequações do segundo grau. Então, da mesma forma que a gente fez lá para a função afim, que a gente estudou o sinal da função afim, que a gente resolveu inequações do primeiro grau, a gente vai fazer a mesma coisa para a função do segundo grau, né, para a função quadrática. A função quadrática ela vai ser diferente, né, porque lá para a função afim a gente só tinha uma raiz, né, e aí era mais fácil, era uma reta, né? Então vai ser diferente aqui para a função quadrática, porque para a função quadrática a gente pode ter duas raízes e o gráfico, né, vai ser uma parábola. Então a gente vai ver o que isso influencia lá na hora de estudar o sinal. Bom, então escrevi aqui, né? O nosso objetivo é determinar os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais o y é positivo. Então, estudar o sinal de uma função é justamente isso, determinar os valores de x no qual a função é positiva e determinar os valores de x no qual a função é negativa, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, e como fazer, né? Eu coloquei aqui um pequeno passo a passo, com 3 passos, né? Bem pequeno, de como que a gente pode fazer aí para determinar, para fazer esse estudo da função quadrática, do sinal da função quadrática. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é determinar as raízes da função. Ou seja, vocês vão pegar a função que eu der, e aí vocês vão fazer aquele menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Né? Porque quem já acompanhou as aulas aí, teve uma aula que eu falei que a gente conhece essa fórmula como fórmula de Bhaskara, mas não foi Bhaskara, o matemático, quem fez essa fórmula, né? Então, aqui, por alguma razão, a gente chama assim, mas eu prefiro não chamar e fica a critério de vocês, né? Se quiser chamar, chama, mas, enfim, fica aí, de conhecimento. O segundo passo que a gente vai fazer é determinar a concavidade. Então, a gente vai olhar para aquele parâmetro A, né, que está acompanhando o x ao quadrado, e a gente vai ver se é positivo ou negativo, né? Se for positivo, concavidade para cima, se for negativo, concavidade para baixo. E depois disso, a gente vai determinar esses valores de x para os quais a função é positiva ou negativa. Então, vamos fazer aqui uns exemplos para eu mostrar para vocês como que é esse passo a passo. Eu tenho, então, essa função aí, y igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Então, pelo nosso passo a passo, a primeira coisa a se fazer é determinar as raízes. Bom, eu sei o quê? Primeira coisa, né? A gente pode olhar para os coeficientes, então eu sei que o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. C é 10. Opa. Ótimo, agora a gente vai aplicar naquela fórmula. Primeira coisa, eu vou fazer o delta, tá? Vou fazer B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta vai ser, o B é menos 7, então menos 7 ao quadrado, menos 4. O A é 1, o C é 10. Então, aqui eu tenho menos 7 vezes menos 7, eu sei que é 49. 49 menos 40, então o delta é 9. Ótimo. Então, quando a gente colocar lá na fórmula, né, a gente tem o que a fórmula? Que as raízes vão ser menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Aí, para nossa sorte, o delta já é 9, né? Já é um número que tem uma raiz quadrada, né? Nem sempre isso vai acontecer, tá? Se desse um número que não fosse raiz quadrada, não tem problema, você faz a conta do mesmo jeito, só que aí quando chegar lá na raiz, você não mexe com ela, você deixa ela lá. Mas aqui, né, para facilitar, eu já deixo com a raiz exata, tá? Então, vamos continuando aqui. Bom, então, x vai ser igual a... O b é menos 7, então eu tenho menos 7, ó, cuidado, mais a raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes, o a é 1, então aqui é só sobre 2 vezes 1. Então, as minhas raízes vão ser esse menos com esse menos, fica mais, então é 7 mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2. Então, eu tenho duas raízes aqui. Eu tenho a primeira é 7 mais 3 sobre 2, que é 10 sobre 2, que é 5. E a segunda, que é 7 menos 3 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. Então, descobri aí duas raízes, o 5 e o 2, tá? Agora, concavidade. Concavidade a gente já sabe que vai ser para cima, porque o A é positivo, né? O A é 1. Então, segundo... Deixa eu colocar assim, tá? Então, o segundo passo, que foi a concavidade, a gente já sabe que vai estar para cima. Bom, e a gente vai unir agora essas duas informações da seguinte forma. A gente vai
desenhar um eixo X, tá? Desenha aqui um eixo X. A gente sabe que nas raízes a minha função corta o eixo X. Então, quando for x igual a 2 e x igual a 5, a minha raiz ela vai cortar esse eixo aí. E a gente sabe que, como a concavidade está para cima, tá assim, então, ó, a minha função, o gráfico da minha função ela vai fazer isso aqui, né? Então, a gente já tem aí o esboço, tá? Não precisa saber mais coisas, não precisa saber interseção com y, não precisa saber vértice, só precisa disso aqui, raiz e concavidade. Agora, a gente vai ver, a gente vai olhar para esse gráfico, a gente vai verificar onde que a função é positiva e onde que a função é negativa. O que é simples, porque assim, a função ela vai ser positiva se ela estiver acima do eixo x, tá? Então, se a minha linha ela está acima do eixo x, então a função é positiva. Se a função está abaixo do eixo x, então a função é negativa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui primeiro onde que a função é negativa. Para facilitar, você pode fazer o seguinte, pega o eixo x e você vai colocando setinhas de modo a chegar lá na sua função, tá vendo? De modo a topar aqui na função. Então, se a setinha estiver para baixo, quer dizer que naquela região ali a função é negativa. Ou seja, nessa região aqui, o y é menor que zero. Y negativo, função negativa. Y, f de x, a letra que você quiser daí, tá? Então, nessa parte aqui em vermelho, a função é negativa, tá? Veja que as setinhas estão para baixo. Uma forma de você memorizar, tá? Mas não precisa, basta você ver que abaixo do eixo x a função é negativa. Acima do eixo x a função é positiva. Então, ó, faz as setinhas aqui que você consegue visualizar. Então, aqui, quando x for menor que 2 ou quando x for maior que 5, a minha função ela vai ser positiva, tá? Aqui, opa, y maior que 0 também. Então, bom, isso aí, gente, é basicamente o que a gente precisava fazer. Agora a gente só vai escrever isso matematicamente, tá? Só vai finalizar aqui. Então, eu vou escrever o quê? Que y vai ser maior que 0, ou seja, a minha função... Vou colocar da mesma cor, não era nem para eu ter tirado a cor ainda. Então, eu vou colocar o quê? Que a minha função ela é positiva, y maior que 0, para o x sendo menor que 2 ou o x sendo maior que 5, certo? E da mesma forma, a minha função ela vai ser negativa para o x, ou para 2 menor que x menor que 5, ou seja, para o x que está entre 2 e 5, tá certo? No 2 e no 5, a função é igual a 0. Tá? Então, a gente só olha maior ou menor que esses valores aí. Função igual a 0 porque no 2 o 2 e o 5 são as raízes. Então, o y vai ser igual a 0, logicamente, ali. Tranquilo? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Menos x ao quadrado, menos 6x menos 9. Então, gente, mesma coisa. Vamos, primeira coisa, raízes. Vou tentar fazer mais rápido. Então, o a é menos 1, o b é menos 6 e o c é menos 9. Então, o delta, se você já sabe essa parte aqui toda, você pode ir pulando aí, vai só onde te interessa, né? Mas aqui eu vou fazer menos 6 ao quadrado, menos 4. O a é menos 1, o c é menos 9. Então, o delta vai ser 36, menos com menos dá mais com menos a gente tem menos. Então, aqui a gente vai ficar com 36. Então, fica 36 menos 36, 0. Então, o meu delta é 0. Ou seja, o que vai acontecer quando eu colocar lá dentro da raiz quadrada? Bom, eu tenho o quê? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser... O b é menos 6, então eu tô com menos... Gente, hoje está dando uns bugs aqui, né? Então, eu tenho menos 6, mais ou menos, a raiz de 0 sobre 2 vezes menos 1. Eita, meu Deus, que travadeira está acontecendo aqui. Então, vamos lá. O x vai ser... Menos com menos dá mais. Então, aqui eu tenho 6 mais ou menos. Raiz de 0, eu sei que é 0, então tanto faz. Dividido por
menos 2. Então, o que acontece? Quando eu fizer as duas raízes aqui, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com 6 mais 0 dividido por menos 2, que vai ser 6 dividido por menos 2, que vai ser menos 3. Aqui eu vou ficar com 6 menos 0 dividido por menos 2, ou seja, eu vou ficar com 6 dividido por menos 2, que vai dar menos 3 também. Então, nesse caso aqui, as duas raízes, elas foram iguais, né? Toda vez que o delta for 0, a gente vai ter um caso assim, a gente vai ficar com duas raízes iguais. E a gente chama isso geralmente de uma raiz real dupla ou duas raízes reais iguais. Enfim, pode ser uma dessas duas formas que a gente chama. Mas o fato é que a gente está com duas raízes que são iguais, tá? E aí, quando a gente for colocar isso lá na análise da nossa função, isso vai dar uma mudada lá na cara do nosso do estudo do sinal da nossa função. Bom, então vamos ver como, tá? Segunda coisa, a gente vai olhar a concavidade. A gente já sabe que a concavidade vai ser negativa, né? Concavidade vai ser negativa. Tá dando algum problema aqui que tá dando umas travadas aqui, gente, mas vamos lá. Então, a gente já sabe que a concavidade é negativa porque o A é menos 1. Então, A negativo, a função está para baixo. Então, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Então, agora vamos desenhar o nosso eixo X. E vamos colocar as raízes. Como as raízes só menos 3, então só vai aparecer uma bolinha aqui. Gente, hoje tá difícil. Uma bolinha aqui com menos 3 aqui. E aí, como a gente sabe que a concavidade está para baixo, então a única coisa que pode acontecer é isso aqui. Isso aqui, não é? Porque a minha função ela não pode cortar o eixo X, duas vezes, porque eu só tenho uma raiz. Então, o meu gráfico só vai ficar assim, tá? Para baixo, com menos 3 lá, ok? Então, aqui, ó, o sinal da função é ainda mais fácil. Por quê? Porque a minha função está toda abaixo do eixo x, então tudo é negativo. Né? A minha função ela é toda negativa. Minha função só tem y negativos, exceto o menos 3. O menos 3 é a raiz, então o y é igual a 0. Mas para todo o resto, é tudo negativo. Se você pegar aquela função, né? Você pegar o menos x ao quadrado, cadê a função? Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Coloca qualquer valor de x que você quiser aí dentro. Qualquer valor, exceto menos 3. Qualquer valor exceto menos 3 e sempre vai me dar um y negativo, tá? Você pode testar isso se você quiser. Mas confia em mim que vai dar. Então, como é que a gente pode escrever isso então? Bom, a gente pode colocar o quê? Que o y vai ser negativo para todo x diferente de menos 3, tá? Então é isso, o y vai ser negativo para todo x diferente de menos 3. A gente não coloca y vai ser positivo, porque ele nunca vai ser positivo nesse caso aí, tá? Vamos agora analisar mais um caso, y igual a x ao quadrado mais 1. Então, novamente, raízes. Segue o passo a passo que é sucesso. Raiz, então, o A vai ser 1, o B vai ser 0, por quê? Porque não tem um x sozinho, então o B é 0. E o C vai ser 1, o C, né, quem tá sozinho não tem x nem y. Então, vamos fazer o delta, a primeira coisa. B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser 0 ao quadrado menos 4. A vale 1, C vale 1. Delta vai ser 0 menos 4, que vai ser igual a menos 4. Então, bom, a gente está com delta igual a menos 4. A gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, quando eu colocar esse menos 4 lá dentro da fórmula, eu não vou conseguir resolver aquilo. Vou ficar com raiz quadrada de menos 4. Então, eu não consigo resolver. Nesse caso aí, o que vai acontecer com a minha função? Isso quer dizer que a minha função ela não tem raízes reais, tá? Então, nesse caso aqui, a função não tem raízes reais. A gente não tem mais o que fazer aqui, a gente para aqui. Tá? Lá no terceiro ano vocês vão ver que dá para prosseguir, mas aqui a gente para. No primeiro e no segundo ano a gente para quando a gente chega na raiz quadrada negativa. Então, a minha função ela não tem raízes reais. Então, vamos, segundo passo, né? Concavidade. Concavidade ela tá para cima, né?
o A é igual a 1, então a concavidade está para cima. A concavidade está para cima. Então, vamos desenhar. Faz a reta. Sei que não tem raízes, então a minha função ela não corta o eixo x, não corta de jeito nenhum. Concavidade está para cima. Então, a única forma dessa função estar é assim, né? A única forma. Por quê? Porque a função ela não pode cortar o eixo x, né? Então, e ela tá a concavidade para cima, ela tem que estar assim. Ela não pode estar assim, porque aqui em algum momento ela vai cortar o eixo x, né? Então, não pode, ela tem que ser assim. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A minha função, ela tá toda acima do eixo x. Então, a minha função, ela é sempre positiva. Sempre. Sempre. Não tem nenhum ponto de exceção, porque nem raiz tem. Então, a minha função aqui, ela é sempre positiva. E eu vou escrever isso. O y é maior que zero para todo x. Tá? A gente também pode colocar esse para todo como um A de cabeça para baixo, tá? Esse A de cabeça para baixo quer dizer a mesma coisa, para tudo. Então, gente, analisamos aí o sinal da função em 3 exemplos. Disso tudo aqui, o que eu quero... Com isso aqui, vocês já conseguem, né, resolver lá a atividade e tudo mais. Mas o que eu quero... O que dá pra gente também fazer é separar em casos, tá? A gente consegue separar nesses 3 casos. No caso que o delta é positivo, no caso que o delta é igual a zero e no caso que o delta é negativo. A gente já consegue fazer uma forma geralzona aí, tá? Então, vamos lá. Quando o delta for positivo, a gente já sabe que tem 2 raízes. Então, a gente sabe o quê? Tem 2 raízes reais distintas. Então, tanto quanto a concavidade estiver para cima, quando a concavidade estiver para baixo, a gente tem as 2 raízes, né? Então, aqui eu vou fazer a concavidade para cima. Então, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho um x2. Aqui, a concavidade vai estar para baixo, mas da mesma forma, eu tenho um x1 e eu tenho um x2, né? Então, para a gente analisar, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha só, para a função aqui em cima, onde que é negativo? É abaixo do eixo x. Então, essa parte aqui é negativa. E nessa função aqui, para onde que vai ser negativo? Vai ser aqui. Certo? Então, aqui eu posso colocar aqui o y vai ser menor que zero, a função vai ser negativa, quando o x estiver entre x1, deixa eu colocar um para o x estando entre x1 e x2. E aqui não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser, na verdade, y menor que zero para o x sendo menor que o x1 ou o x sendo maior que o x2, tá? E aí, onde que a função vai ser positiva? Bom, a função ela vai ser positiva nesse primeiro caso, nessa parte aqui, ou seja, o y vai ser... Oh, colabora comigo, meu Deus. Então, o y vai ser maior que zero para o x sendo menor que o x1 ou o x sendo maior que o x2. Já aqui vai ser, na verdade, não vai ser o parecido com essa aqui, né? Então, aqui o y vai ser maior que zero nessa parte aqui, né? O y vai ser maior que zero quando o x estiver entre x1 e x2, certo? Então, é isso, gente. O caso em que o delta for maior que zero, vai cair um desses 2 casos aqui para vocês analisarem. No caso que o delta for igual a zero, então a gente só tem uma raiz dupla ou 2 raízes iguais, como você quiser falar. Então, nesse caso aqui, quando a gente for desenhar a nossa função, a gente vai ter alguma coisa do tipo, ou assim, e aqui está a minha única raiz, ou assim,
E aqui está a minha única raiz, x1, tá? Botei x1, uma letra qualquer. Então, para esse primeiro caso aqui, a minha função não mudou. Hoje eu estou brigando com o meu tablet, gente. Então, para esse primeiro caso aqui, que a concavidade está para cima, a minha função ela é sempre positiva, né? Olha as setinhas aqui. A minha função ela é sempre positiva, ou seja, y maior que zero para todo x, diferente de x1, né? No x1 é a raiz, x1 é igual a zero, então diferente de x1. Nesse caso aqui de baixo, a função ela é sempre negativa, né? A função ela é sempre negativa, exceto para todo x diferente de x1. Então, exceto para x para x igual a x1, né? Então, é para todo x diferente de x1. Então, essas são as duas possibilidades quando o delta for igual a zero. E quando o delta for menor que zero, ou seja, quando a gente tiver um delta negativo, as duas possibilidades são ou a função está toda acima do eixo x, ou a função está toda abaixo do eixo x. Essas são as duas possibilidades. Então, na primeira, se acontecer a primeira, né, se a concavidade for para cima, a função ela é totalmente positiva. Não tem nem raiz nem nada para a gente fazer uma exceção. Aqui o y é maior que zero para todo x. Lembrando que esse para todo, a gente também pode colocar o azinho de cabeça para baixo. E aqui na de baixo, a função ela vai ser totalmente negativa, totalmente. Então, y é menor que zero para todo x. Só para todo x, ó, já é colocando a diferença. Então, lembrando que para todo pode ser o a de cabeça para baixo. Então, gente, essas são as possibilidades para a gente estudar o sinal da função. Vai cair uma dessas seis, sempre, certo? Bom, e o estudo do sinal da função, ele vai permitir a gente resolver inequações do segundo grau, tá? Então, como que a gente vai utilizar o estudo do sinal da função para resolver essas inequações? É o seguinte, quando a gente tiver uma inequação, a gente vai ter a função e vai ter um menor ou igual a alguma coisa, maior ou igual a alguma coisa, né? E aí, para a gente estudar, tô dando aqui outro passo a passo, que é o seguinte, para a gente resolver a inequação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estudar o sinal da função. Então, você vai pegar tudo isso que a gente já fez aqui para cima e você vai fazer para essa função, tá? Depois, você vai observar o que a inequação está te perguntando. Aí, a gente vai fazer um exemplo para ficar mais claro. E no final, a gente vai colocar o conjunto solução para aquela inequação. Então, o conjunto solução seria a resposta, né? Que é isso que a gente está procurando na inequação. Então, gente, vamos resolver essa inequação aqui, olha. 6x ao quadrado menos 5x mais 1 menor ou igual a zero. Isso é uma inequação do segundo grau, né? Vamos seguir o passo a passo. Primeira coisa é a gente fazer o estudo, né? Estudar o sinal da função. Qual função? Apenas essa parte aqui. Então, veja, a inequação, ela tem esse menor ou igual, ou pode ter maior ou igual, ou menor ou maior, tá? Mas aí, para estudar o sinal da função, a gente só pega a expressão que está a função, né? A gente não pega o que está no outro. Então, é só 6x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, vamos estudar. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, tá? A gente vai descobrir as raízes. Eu já tinha feito aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Eu já tinha feito, tá? Não vou fazer de novo. As raízes, se você fizer a continha, você vai ver que vai dar 1 sobre 2 e 1 sobre 3, tá? Se você não gosta de trabalhar com número fracionário, vai na sua calculadora e faz 1 dividido por 2, 1 dividido por 3 e trabalha com esses, não tem problema. Mas eu vou deixar assim, em número fracionário. Ou em número, em forma de fração. Confundir, né? Falar, se você não gosta de trabalhar com números em forma de fração, você pode fazer a divisão, né? E trabalhar com eles em forma decimal. Raízes, ok. Concavidade. A concavidade está para... Concavidade. Como o A é negativo, o A é positivo, A é igual a 6. Então, concavidade está para cima.
Então, concavidade para cima. Então, quando a gente fizer a nossa reta, a gente faz a nossa reta, a gente sabe que tem duas raízes, 1 sobre 3 e 1 sobre 2, essas são as duas raízes, tá? Eu sei que 1 sobre 3 está para cá, porque a gente tem, é 0,33333, né, uma dízima periódica, e 1 sobre 2 a gente tem que é 1 sobre 2 é 0,5, então 0,5 está para cá, 0,3333 está para cá. Concavidade para cima, então a gente sabe que a função ela está nesse jeito aí, né? Então, gente, a gente pode fazer agora o estudo do sinal, né? A gente pode colocar as setas para cima ou para baixo, mas a gente também pode fazer uma outra coisa. Olha só, a gente tem, lembra que eu falei de observar o que é que a inequação pergunta? Observar o que a inequação pergunta é o seguinte: a inequação está me falando o quê? Eu quero os x, os valores de x para os quais 6x ao quadrado menos 5x mais 1 seja menor ou igual a zero. Então, eu quero saber x no qual a minha função é menor ou igual a zero. Então, eu posso vir aqui e olhar onde que a função vai ser menor ou igual a zero. Bom, a função é igual a zero onde? Nas raízes. 1 sobre 3 e 1 sobre 2. A função é menor que zero quando ela está abaixo do eixo x. Então, ela é menor que zero aqui. Então, gente, o conjunto solução, né, que é o que a gente procura, ele vai ser o quê? Ele vai ser todos os x tais que, todos os x pertencentes aos reais, tais que o 1 sobre 3 seja menor ou igual a x, que seja menor ou igual a 1 sobre 2. Porque eu estou querendo saber só onde a função é negativa e, além disso, onde a função é zero. Então, eu estou incluindo as raízes nesse caso aqui, tá? Mas aí pode ter caso em que eu não incluo. Lá na questão da atividade, eu coloquei uma que não precisa incluir as raízes, que é só um maior ou menor. Não sei qual dos dois eu coloquei, daqui a pouco a gente vai ver. Então é isso, gente. A diferença da inequação é só que a gente vai ter que dar esse conjunto solução baseado no que a minha inequação está pedindo. Aqui a minha inequação pedia onde a função é menor ou igual a zero. Então, eu vou olhar aqui onde a função é negativa ou igual a zero. A função é negativa onde está aqui em verde e ela é igual a zero nas duas raízes, tá? Então, gente, é isso aqui, inequação. Com esse exemplo dá para resolver aí bastante coisa, tá? Só para finalizar, eu vou falar um pouco. Aqui tem um outro exemplo, eu vou deixar lá no PDF, mas eu não vou fazer aqui, tá? Porque senão vai ficar um pouco muito grande, né, a aula. E aqui eu vou falar rapidamente da atividade. A questão 1, gente, é analisar o sinal da função em cada caso que eu dei. Aqui, vocês não precisam nem calcular raiz, nem nada, porque eu já estou dando aqui tudo certinho. Eu só quero que você olhe. Nesse primeiro caso aqui, onde que a função é positiva? Onde que a função é negativa? E aí você vai olhar, fazer conforme eu já expliquei ali na aula. Não tem que nem calcular a raiz, nem nada. É só olhar o gráfico e marcar a opção correta, tá? A mesma coisa nessa aqui, a mesma coisa nessa aqui. A questão 2, ela é o seguinte, eu te dou essa função, y igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, aqui eu quero que você primeiro faça a raiz, tanto que eu perguntei. Sobre as raízes dessa função, podemos dizer que, então, você primeiro faz as raízes, depois você estuda o sinal da função na letra B, tá? Então, essa aqui você faz a raiz e depois você estuda o sinal. Na questão 3, agora é a inequação, tá? Então, aqui eu te dou essa inequação. 3x ao quadrado mais x mais 5 maior que zero. Então, você vai fazer igual eu expliquei nesse último exemplo. Você vai estudar o sinal, você vai ver o que a inequação te pede, você vai escrever o conjunto solução. São os 3 passos, né? Então, você estuda o sinal de 3x ao quadrado mais x mais 5. Você vê que essa inequação quer essa função positiva, ou seja, maior que zero, você escreve o conjunto solução. Ok? 4. Na fabricação de certo produto, o lucro mensal de uma empresa é dado por Lx igual a menos 3x ao quadrado mais 4 mais 90x menos 1.500. E o x é o número de peças vendidas no mês. Então, eu peço para você determinar para que valores de x a empresa tem prejuízo, ou seja, gente, a empresa ela tem prejuízo quando o lucro é o quê? Né? Responde aí.
quando o lucro é negativo, né? Exatamente. Então, a empresa ela vai ter prejuízo quando o lucro é negativo. Então, eu quero basicamente que você me responda, que você me resolva a inequação LX menor que zero, né? Os valores de x nos quais a minha função é negativa, ok? Então, gente, é isso. 4 questões tá bom, porque se você nunca viu esse conteúdo, né, eu acho que fica pesado, né? E também o calor que tá fazendo, gente, eu não tô conseguindo me concentrar. Então, eu imagino vocês para estudar essa matéria sozinhos, fazer essas atividades, né? Então, eu tentei deixar ela menorzinha, tá? Mas não vai ser sempre assim, tá? Cuidado. Mas é isso, gente. Agora eu tô deixando os meets abertos na segunda aula da semana, né? Então, se você não entendeu alguma parte, quiser que eu explique lá pra você de novo, você quer mostrar como é que você fez, você pode entrar lá no Meet e me perguntar, tá? Ou também mandar mensagem no chat e tudo mais, estarei à disposição. Ok? Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Espero que vocês tenham um bom estudo aí e até mais.